O prêmio que te frustra é o prêmio que te move. Eu sou Nathan Matos, editor da Literatura BR, e hoje eu estou aqui para falar sobre prêmios literários no nosso Brasil varonil. Olha só, antes de mais nada eu queria comemorar os 9 nomes, autores e autoras cearenses, porque eu sou do Ceará, que estão aí entre os finalistas e as finalistas do Jabuti desse ano. A gente fala muito de prêmio, a gente critica muito os prêmios, mas a gente sabe da importância deles e foi muito bom. Na verdade, foi muito bom ver um pouco de como, o júri deste ano, aparentemente, não sei se mais do que o conteúdo dos livros, teve uma preocupação em regionalizar, em diversificar. Isso é notório. Em algumas categorias, principalmente. Em outras, nem tanto, Principalmente também elencando livros de autoras independentes. Há categorias em que os livros de editoras independentes tomaram ali mais de 70% da proporção entre os finalistas, o que é muito bom. Também vale a pena considerar que o prêmio que te frustra, aquele que você não chega na final, é o que te move. No sentido de que a gente não deve almejar, mirar somente os prêmios. Eu acho que você, enquanto escritor ou escritora, deve almejá-los. Mas assim, você não deve viver em prol disso, você não deve viver em torno disso. Você deve escrever, porque provavelmente é algo que te move enquanto artista, mas ao mesmo tempo porque você quer ser lido ou você quer ser lida, E os leitores e as leitoras é que tem que ser a tua preocupação. Na verdade, muito mais do que isso. A tua escrita, a tua literatura, o mundo que tu cria, os personagens que tu cria, que devem ser, em primeiro momento, a tua preocupação para criar, Pelo menos eu acho, partindo do meu olhar de editor e do meu parco conhecimento sobre criação, mais para poesia do que para prosa, na escrita, mas não de leitura, eu acho que esses devem ser os principais pontos para um autor e para uma autora. Nathan, mas o prêmio ele traz uma visibilidade enorme. Será? Se a gente olhar para trás, a gente vai ver que vários autores e autoras que venceram os prêmios, até em categorias importantes como romance, ficaram à margem. A gente não sabe quem são, a gente não ouve falar. Então, Nathan, mas isso foi no passado, quando a gente não tinha essa troca de informações. Será? Digo novamente. Há nomes que foram recebidos muito bem nos últimos anos em outros prêmios, como Oceanos, Biblioteca Nacional. Recentemente agora a gente tem alguns prêmios que vêm se solidificando, eu vou esquecer de alguns, tá, gente? A gente tem o Caminhos da Palavra, que nasceu agora recente, eu acho que está na 2ª edição, se eu não me engano, ou na primeira, a gente, que é do Instituto, Esqueci o nome agora, depois eu coloco aqui na descrição. A gente tem o Mix Literário aí, que tem se solidificado muito bem aí também, tem o Máquina de Contos, Enfim, alguns contos, o Candango agora também, que está envolvido aí com uma questão de criação de capas de inteligência artificial, com a editora Mondro, e que já se pronunciaram sobre isso. Acho que vale a pena você procurar aqui e verificar o que o próprio editor Jefferson fala sobre isso, se defendendo e mostrando que a criação dele não foi produzida por IA, a capa foi ele quem produziu. Enfim, mas aí é outro tema. Mas eu quero focar nos prêmios, que a gente deve almejar os prêmios, a gente deve tê-los na nossa órbita, mas não deve ser o teu ponto principal, não deve ser o teu foco. E você deve sempre escrever pensando nisso. Porque os prêmios, na verdade, eu acho que eles vêm à medida do que você constrói, do que você pensa para si enquanto escritor e enquanto escritora, Se você continua melhorando a sua escrita, porque tem muita gente que acha que não precisa melhorar a escrita, Tem muita gente que acha que já nasceu escrevendo. O primeiro livro tem que ganhar o prêmio. Não é assim. Claro, nem todo mundo é Raduan Assar, alguma coisa do tipo, com 2 livros, Ficou nacionalmente conhecido. Mas, nem Augusto dos Anjos também na época, só um livro publicado e tudo mais. Mas a gente tem que pensar que existem trajetórias, existem experiências, E que muitos nomes, grandes nomes, provavelmente, anualmente ficam fora também dessas classificações, dessas seleções de livros. Então a gente tem que ter isso em mente, Eu sempre digo que o prêmio ele não é importante, no sentido disso, de uma construção de carreira, de um pensar sobre si enquanto escritor e enquanto escritora. Mas ele é importante. Por quê? Porque ele lhe catapulta. Se a gente pega, por exemplo, o Prêmio Leia, se a gente olhar para o mercado brasileiro, o Prêmio Leia que acontecia em Portugal, ele não é tão importante para o Brasil, apesar de já termos tido vários outros títulos publicados aqui no Brasil pelo Prêmio Leia. No entanto, o Itamar Vieira venceu, a editora comprou e a publicou aqui, a Todavia, e virou o fenômeno que foi. Nathan, foi só por conta do prêmio? Evidentemente não, mas o prêmio provavelmente chamou a atenção da editora que pensou, deixa eu ver esse título, já que ele venceu o prêmio, eu vou dar uma olhada. Porque os prêmios, eles fazem uma filtragem, os prêmios, eles trazem consigo também uma pré-seleção de olhar. Por quê? Porque nós enquanto editores, nós enquanto editoras,
nós entendemos que as pessoas que estão ali fazendo essa seleção, elas são qualificadas, elas têm uma sapiência também crítica no olhar. Então, o livro já chega, digamos assim, pra gente de uma maneira mais redonda. Ele passou por uma filtragem de um prêmio, tá certo? Não, também só os vencedores e as vencedoras, não. Eu acho, posso estar enganado, que vários títulos dos prêmios mais renomados aí do país, só em você chegar na final, algumas dessas pessoas, elas são convidadas por outras editoras, né? É triste muitas vezes ver que alguns nomes que poderiam despontar muito, que poderiam estar em grandes casas editoriais, acabam não estando e não conseguem se desenvolver de maneira marqueteira, no sentido de aumentar o marketing para a sua obra, porque isso também não é algo ruim. Quando você tem uma grande editora por trás do seu livro, por trás da sua carreira, querendo ou não, você tem mais possibilidades de acontecer, né? Seja em eventos, seja você promovendo cursos, seja você fazendo palestras, participando, enfim, o que quer que seja. Você, enquanto escritor, você ganha muito. Mas os prêmios, eles sempre terão e já tiveram e tem agora, nesse momento, seus problemas. A gente tem que criticá-los, a gente não pode deixar de compreender também a importância deles para o mercado, né? Para a venda dos livros, para os leitores. Tem muita gente, eu conheço muita gente que já me falou que lê todos os livros que são premiados. Eu conheço autores e autoras que determinados gêneros, por exemplo, se a pessoa escreve crônica, ela compra todos os livros de crônicas e vai ler, porque tipo assim, o que é que eles estão escrevendo que chegou na final do livro? Até porque pode servir como base lá para quem almeja tanto vencer um prêmio, né? Tentar ir nessas estruturas. Mas eu acho que a sua persona é quem deve valer bem mais sobre qualquer outro tipo de coisa, né? Por fim, não menos importante, né, como a gente costuma dizer, eu queria comentar sobre esses 9 brasileiros, 9 cearenses que estão na final do Jabuti. Eu vou dizer o nome deles aqui: a Lorena Portela, com O Amor e Sua Fome, né, que saiu pela Todavia. Eu não li, sei quem é a Lorena Portela, acompanho de longe um pouco a carreira dela. Temos também o Marcos Barbosa, com O Evangelho de José, né, e aqui tem Escola Superior de Arte Célia Helena, ou seja, provavelmente aí teve o apoio dessa escola, então a escola acreditou no livro dele e realizou isso, que eu achei excelente, assim. A gente tem um livro ilustrado, esse eu tenho aqui, do Nelson Cruz, do Estênio Gardel, com o Bento Vento Tempo, que saiu pela Companhia das Letrinhas. Eu achei bacana, mas eu não esperava que chegasse aí entre os finalistas. Ah, nada, por quê? Porque eu não esperava, assim, não esperava, realmente eu acho que eu não esperava. O da Nina Risse, né, que saiu pela Companhia das Letras, eu acho que na categoria de tradução, o nome dela, né? E o Raimundo Neto, esse de maneira independente, o Raimundo Neto é muito conhecido aqui no mercado editorial aqui do Ceará. A Nina Risse também, evidentemente. O Estênio Gardel nem né? Ele foi até premiado fora aí. E a Lorena Portela, ela vem crescido aí nos últimos anos. O Marcos Barbosa, infelizmente, eu não tinha ouvido falar dele, né? O livro do Raimundo Neto é Coisas Engraçadas de Não Se Rir. Se eu não me engano, ele está na categoria de crônicas. E aí a gente tem o Rodrigo Marques com Pôr do Sol Junguruçu, que também é um livro ilustrado. Eu vi as ilustrações, eu fiquei apaixonado, não tinha conhecimento desse livro. Saiu pela Aluá, editora. Então, acho que vale muito a pena ir atrás. Eu vou atrás de comprar esse livro e quero ter. E a gente tem o Vidas Secas em Cordel, que saiu pela Estrela Cultural, do Stélio Torquato. Se não me engano, também está em poesia. O Stélio foi meu professor, professor de literatura portuguesa, se eu não me engano. Não me lembro qual a disciplina, mas lá na UFC, onde eu fiz a graduação, gente boníssima. E a gente tem o Thiago Feijó, que se eu não estiver enganado, acho que eu troquei alguma ideia com ele. Eu não me lembro se eu cheguei a receber o original dele, mas como eu não estava recebendo originais no momento, posso estar enganado, tá? Mas é um nome que eu sei quem é, assim, já vi na internet, já li alguma coisa assim, com um breve inventário de pequenas solidões pela Penalux. E eu tô vendo aqui no site do jornal, né? E o Vitor César Júnior com Bonito pra Chover, que saiu pela Pinacoteca do Ceará. O Vitor também não sei quem é. O Rodrigo Marques e o Marcos Barbosa são, dos 9, são 3 nomes que eu não conhecia, mas que fico absolutamente feliz. E também eu acho que tá faltando eu dizer o nome da Ana Márcia. Não, a Ana Márcia é da Ana Márcia, acho que não colocaram aqui, se eu não estiver enganado. Não, a Ana Márcia foi no Prêmio Oceanos, bem lembrado, né? A Ana Márcia Diógenes, ela tá lá no Oceanos com o livro dela, que eu troquei uma ideia com ela no passado, quando ela lançou Caso Porque Te Amo, Mato Porque Me Amo, que é um livro de poesia, assim, que tem uma capa bem obscura, assim, de uma mulher meio aranha e tudo mais. E a Ana Márcia, ela ficou na categoria prosa do Prêmio Oceanos. Tava vendo aqui, O Buraco de Dentro, se eu não estou enganado, saiu pela Patuá. Mas enfim,
E é muito bom isso também, porque essa relação que o Ceará tem com a literatura, ela é muito, muito, muito interessante e muito importante, né? Pouca gente sabe, muita gente fala da modernidade brasileira, mas aqui também existiu a padaria espiritual que se diz, né, que foi precursora do modernismo brasileiro. Mas a crítica sulista, sudestina, sempre compra para si as origens da arte no Brasil. Pois bem, eu acho que é isso e vamos embora em boa hora, porque a vida acontece. Curtam o vídeo, hein?